Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre leilão de swap. Esse swap aqui, eu vou trabalhar esse swap voltado para o mercado cambial, voltado para a atuação do Banco Central no mercado cambial. Só que o swap, ele faz parte do mercado de derivativos, ok? E nada mais é do que um contrato que você faz a troca de indexadores, ou seja, a troca de benchmarks, indicadores de referência. Como assim? Swap significa troca. Aqui tem o passo a passo, isso daqui também é retirado do site do Banco Central para a gente entender como que funciona essa questão do swap. Ó. Swap em inglês significa troca. No mercado financeiro, swap é um contrato derivativo utilizado para trocar essas rentabilidades. Então pode ser que exista alguma pessoa aqui que queira fazer um contrato de swap, né? Em vez de uma pessoa, vamos colocar aqui uma empresa. Aí eu coloquei aqui uma empresa e o Banco Central para a gente entender como que funcionaria essa questão de fazer a troca de indexadores. Vamos supor que essa empresa ela esteja buscando se proteger da variação do câmbio. Ou seja, eu quero ter o meu investimento, a minha dívida, o que quer que seja, atrelada à variação do câmbio. Porque se o câmbio desvalorizar, desvalorizo junto. Se valorizar, valorizo junto. Eu quero receber a variação cambial. Ok, o Banco Central ele pode fazer essa troca de benchmark. Ele pode fazer o seguinte, olha empresa, tudo bem, eu vou te dar aqui a variação cambial nesse contrato de swap que nós estamos fechando e em troca você vai me pagar a variação da Selic durante esse período de contrato que nós estamos fechando. Então, o Banco Central ele teria uma ponta ativa em Selic e uma ponta passiva em dólar. E aí, depois que ocorrer o vencimento desse swap, eles vão devolver esses indexadores um para os outros, né? Então, a empresa ela para de ficar indexada ao dólar, quem passa a ficar indexado ao dólar é o Banco Central, e o Banco Central ele para de receber a Selic. Quem volta a receber a Selic aqui seria a empresa. E isso depois que o contrato de swap tiver vencido, tiver sido finalizado. Então, basicamente, você está trocando um indexador. Se você pensar na prática, e você pensar você como investidor que tem um CDB aqui, que está te pagando a rentabilidade atrelada ao CDI, depois eu vou explicar esse indicador aqui também para vocês, eu poderia fazer um swap para trocar esse indexador. Ao invés de eu ganhar o CDI como benchmark, eu passo a ganhar a variação do dólar. Tá? Isso daí também existe. Chama CDB swapado. Então, swap nada mais é do que troca de indexadores. E por que que isso daí é importante para quem quer investir em bolsa? É um conhecimento um pouco mais especializado, com certeza. Muita gente que investe nem faz ideia do que é isso, nem faz ideia de como utilizar isso a seu favor. Mas vocês vão entender aqui agora. Ó. Vamos só ler o número 2, o 3 e o 4 aqui para ficar mais claro aí na sua cabeça. Ó. E aí o contrato de swap cambial utilizado pelo Banco Central tem como variáveis a taxa Selic e a variação da taxa de câmbio. A exposição atual do banco nesses contratos é equivalente a estar vendido em dólar. Isso daqui, atualmente, nesse momento que eu estou gravando essa aula, a exposição do Banco Central é vendido em dólar. Se ele está vendido em dólar, o Banco Central está querendo fazer o quê? Está querendo derrubar a cotação do dólar. Se ele quer derrubar a cotação do dólar, o Banco Central está querendo fazer o quê? Valorizar a moeda nacional, valorizar o real. Ok? Aí veio uma empresa, ó, dessa forma, uma empresa, um investidor recebe do Banco Central o valor correspondente à variação do câmbio acumulada no período e o Banco Central recebe da empresa ou do investidor o valor correspondente à rentabilidade acumulada pela taxa Selic. Eles fizeram essa troquinha aí, beleza? O leilão de swap tradicional que o Banco Central realiza, ele equivale à venda de dólares no mercado futuro e esse é o ponto-chave dessa aula. Direto, o Banco Central anuncia leilões de swap. E aí você tem que ver, o Banco Central está anunciando leilão de swap tradicional ou ele está anunciando leilão de swap reverso? Porque daí, se ele está anunciando um leilão de swap tradicional, isso equivale à venda de dólares, você espera que aconteça o que no mercado? A expectativa é que o dólar se desvalorize. Pô, o Banco Central está vendendo dólares ao mercado. Ele está jogando dólares lá. Então, se ele está vendendo, ele quer derrubar essa cotação. Então, o dólar, a expectativa dele é que o dólar desvalorize e que o real faça o quê? Valorize.
valorize. Então o Banco Central ele anuncia isso, ele fala, eu vou executar um leilão de swap tradicional. Então você já tem uma expectativa criada, olha, eu acredito que isso vai ocorrer, vou entrar vendido no dólar. Não significa que 100% das vezes vai dar certo. Muitas vezes ele primeiro faz o leilão e depois ele anuncia ao mercado, que é o ideal de ser feito. E aí o leilão de swap reverso, ele equivale o quê? A compra de dólares no mercado futuro. Quando ele anuncia esse reverso, é a mesma coisa que ele dizer, ó, estou comprando dólares, ou seja, quero que ocorra a valorização do dólar. E aí o real se desvaloriza, beleza? O real cai aqui. Então, basicamente, o swap ele serve para isso. O Banco Central ele não precisa usar das suas reservas internacionais em dólares para realizar a venda, para realizar a compra dos dólares. Não precisa usar o dinheiro que ele tem à vista ali para derrubar a cotação do dólar. Ele pode fazer isso somente utilizando o leilão de swaps, que é o que ele costuma fazer. Ele utiliza o mercado futuro para fazer esse leilão de swap e com isso as reservas não mudam, as reservas continuam as mesmas, ok? Então é importante para que a gente tenha uma noção na hora que for investir, entender quando ocorre isso no mercado e saber qual que vai ser a nossa decisão quando o Banco Central anunciar alguma dessas coisas aqui, beleza? Então, pessoal, aqui tem o objetivo, tá escrito o objetivo, mas foi o que eu expliquei aqui para vocês. Então, depois dá uma lida aí nessa definição. Aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!